Fala pessoal, que é o Bruno Garcia do canal JTF Aulas e hoje a gente está aqui com o Anderson Bicudo. A gente já fez um videozão aí falando sobre os trompetes que ele teve. Ele foi, eu acho que um dos caras que mais teve trompete aqui no Brasil. É a mesma coisa, eu acho, com vocais, né? Sei lá, o cara, por exemplo, tá com o vocal 3C e ele tá sentindo que o vocal tá muito pesado para ele. Aí o cara vem e fala, eu quero um vocal 1C. Daí ele tem totalmente ao contrário. Ele deveria, de repente, partir para um 5, até para um 7C, um 5, ou um 3D. até mesmo, o que eu considero hoje é mudar a marca. Sim. Porque, não sei se a gente tem tempo para entrar nesse assunto aqui, aí já entra no assunto vocal. Mas assim, uma coisa que a gente tem que considerar na Bach é que os vocais Vicente Bach, o Vicente Bach, ele não fazia vocal pensando no músico de estúdio, no músico comercial ou no lead. O pensamento do Vicente Bach estava mais ligado ao músico erudito, nos equipamentos dele. E os vocais Bach, o que muita gente não sabe, eu já conversei com trompetistas profissionais que não sabiam. Porque como o Bach não é de rosca, nada, é um vocal inteiriço, dá a impressão que eles são todos iguais no sentido backboard, e não é. Então, se você usa o vocal da taça C, os backboards são os 10. Se você usa o D, é o 76. Se você usa o E, que é o vocal mais raso que a Bach faz, mais raso não, tem o F e tal, mas assim, digamos que o E seria um vocal, é um vocal raso. Só que ele faz um vocal raso com o maior backboard dele, que é o 117. E aí muita gente, às vezes, por exemplo, usa um vocal 7C, por exemplo, né? E que é um vocal fundo. E aí a pessoa usa um vocal 7C, ela fala assim, nossa, tá pesado, o som tá escuro para eu, por exemplo, tocar na Big Band ou no baile que eu vou fazer. Eu vou pegar um 7E, achando que o 7E vai deixar ele com um som mais brilhante e tal. Dá uma falsa impressão que está mais brilhante, mas na verdade não está muito não. E a pessoa vai começar a sentir muita dificuldade para tocar porque o backboard é muito grande. Porque o Bach fez esse vocal pensando em piccolo, não em trompete, que é um instrumento pequenininho. E aí, então ele fazia com o backboard maior para você tocar o piccolo com mais facilidade. Totalmente tudo. Tudo. O backboard, eu considero hoje, depois de tantas trocas, porque a gente falou de trocas de instrumentos, só que eu troquei mais de vocal do que de instrumento. Então, assim, o backboard é a alma do vocal. Às vezes a gente tá tocando com um vocal e não sabe o que tá acontecendo, e às vezes é só o backboard que você precisa mudar o backboard. Muda tudo. Então a pessoa pega um 7E achando que descobriu o mundo, fala, agora aqui vai ficar bom. E às vezes fala, nossa, tá mais escuro e mais pesado para tocar. Claro, o backboard é enorme. Nesses vocais rosqueáveis dá para perceber muito isso. Você pega um backboard muito aberto, você sente que o vocal parece que ele tá fundo. Ele aí muda. Você pega um backboard mais apertado, parece que o vocal ficou mais raso. E é igual o mito do furo do vocal. Mesma coisa. É igual o mito, achando que abrindo muito o furo do bocal você vai ter um sonzão. É uma ilusão de ótica, assim. É como você entrar na Casa Maluca, do Play Center, galera aqui só os quarentões vão saber o que é Play Center. E que é uma ilusão de ótica, cara. Então dá aquela falsa impressão que às vezes o som tá muito grande. Claro, ele tá espalhado aqui, porque é físico. Tem mais vazão. Mas às vezes você vai lá ouvir a pessoa tocar, ou você mesmo tocar, e o som fica ali. Porque é outro tipo de som, né? Pra quem toca, por exemplo, numa orquestra, que é sinfônica tal, que o som tem que abraçar os lados, ok. Esse é um equipamento. Ok, os furos maiores e tal, tá tudo certo. Mas quando você precisa daquele som mais direcional, que precisa atravessar, por exemplo, aquele som do lead, principalmente, um pouquinho de mais projeção pra frente, você só está perdendo com essa abertura. E aí você vai se matar de soprar. Né? Você vai se matar de soprar. E eu falo com experiência muito própria disso. Até por tudo que eu estou passando, que tem a ver com muita coisa disso também, em relação ao trompete. Então, por isso que às vezes eu penso, quando uma pessoa quer mudar o vocal por algum motivo, às vezes é a marca. Porque ela vai querer pegar o mais raso, por exemplo, o Bach, que é um ótimo vocal, mas o Bach, ele não faz... Tem vários modelos que não existem na Bach. Por exemplo, quem usa o 5, não existe 5D. A não ser que você peça para fazer. Eu já ouvi dizer que já fizeram um 5D. Mas eu nunca vi. Não existe isso de fábrica. Então você usa um 5C,
Aí você fala, eu quero um 5D, não existe, e aí? O que você faz? 5E também não tem, só conheço o 5C. Uhum. E tem acho que o 5B também, que é mais fundo, então você não tem muita opção. Então essas marcas como o Warburton, que você tá trazendo, o Pickett Brass, são bocais que além de serem pensados mais para o trompetista comercial, né, então com outros copos e tal, ele também tem essa coisa de você poder ajustar com o backboard com o seu trompete, que é mais importante ainda, que é outro caminho, né? Eu chego aqui com um trompete e às vezes uma combinação não fica boa, né? No outro fica boa. Então você testa no seu próprio instrumento e vai testando. Não, hoje a gente estava aqui testando, né, os bocais e nessa variação de marcas muda muito o som. Muito. Com o mesmo diâmetro, mesmo copo, muda muito. Tipo os bocais Stork que você pegou. Sim. Você não conhecia. Testou, é outro som comparado com o Warburton, com não sei o que. Muda muito. E muda totalmente mesmo. Então, assim, a pessoa que de repente usa um bocal bar e quer mudar porque, por exemplo, quer um som um pouco mais claro, eu não sei se ela vai encontrar isso na própria bar, dependendo do modelo que ela use de bocal. Por exemplo, quem usa um 1,5C, qual que seria um equivalente mais raso da bar? Não tem. Pelo menos de fábrica não tem um 1,5D. Você já encontra isso no Warburton. Por exemplo, o Warburton 3M seria um 1,5D, né? Na Pickett também, a Pickett tem o 5D. E a Pickett ainda tem a coisa bacana, que para quem gosta muito do bar, acostumado, que é um ótimo bocal, eu suspeito que eu gosto de bocal bar, a borda do bocal bar, né, e o formato da taça do bocal bar, a Pickett ele faz um bocal muito parecido com o bar, eu acho, pelo menos. Até o timbre tem a ver. E uma coisa legal da Pickett é que, por exemplo, se você toca com bocal 5C e o 5D é muito raso para você, tem o 5CD ou 5BC. E tem o DE também. E o DE se você acha o D fundo e o E muito raso, então eles fazem assim, milimetricamente assim, né? Isso é muito bacana. Isso é uma evolução do material. Porque assim, cada um toca de um jeito. Por mais que todos temos... a gente vai tocar, temos os lábios, entre aspas, iguais, mas cada um toca de um jeito. Tem gente que o lábio entra mais mesmo no bocal. Não. E não adianta você falar, você vai ter que mudar a sua forma de tocar. Não. Tá tudo certo, é a maneira dele tocar. Algumas pessoas tocam com o lábio entrando mais, outras conseguem tocar com o lábio não entrando tanto. Alguns têm lábio muito carnudo, alguns não. Então, isso vai fazer toda a diferença o copo do bocal. Porque não adianta você chegar para uma pessoa que o lábio entra dentro do bocal e falar, você tem que usar essa taça aí. Ela vai falar, mas e aí? Eu vou ter que aprender a tocar de novo? Por isso que existe a D, por isso que existe a CD. E não só a taça, a construção da entrada pro copo, de cada bocal, isso é uma outra discussão a também. Borda, tem muito assunto. O bocal é também um assunto que parece simples, assim, é muito fácil. Às vezes tem muitos trompetistas, às vezes que falam assim... cara, isso é bobagem, tocou e tá tudo certo, porque não sei quem, aquelas lendas, né? Não sei quem usou o bocal igual a vida inteira e tocava muito melhor do que vocês que ficam falando de bocal. Não sei quem tocava a noite inteira Dó 6 com B, tem essas lendas, né? E acredito, e tem trompetistas fora da curva, assim, mas é muito fora da curva. Mas é fora da curva. Eu acho que se a gente tem algo para nos ajudar, para que lutar contra? E se você pega, assim, por exemplo, os grandes trompetistas mundiais, todos eles sabem um pouco de equipamento. Sabe. Olha o que eu fiquei vendo o Bob Shill quando ele veio, ele lá escolhendo bocal para pessoas que ele acabou dando aula. E o cara conhece cada parte do bocal, ele sabe para que serve a borda, que não é só para encostar na boca. E só dele bater o olho no jeito que a pessoa toca, a gente também, não se comparando com o Bob Shill, mas ao longo do tempo ele vai pegando experiência e tal, você vê um aluno tocando, você já sabe mais ou menos o que vai funcionar e o que não vai. Eu tenho isso, eu tenho uma coisa assim que eu acabei desenvolvendo tanto trocar, de olhar e falar, cara, experimenta isso pra você, até com músicos profissionais, assim. É o que eu digo, eu ainda não achei pra mim, mas pros outros eu já achei bastante coisa. É mais fácil. Eu olho assim e falo, cara, eu acho que... Às vezes alguém chega e manda mensagem, tô tendo um problema pra tocar, eu quero um bocal tal.
me ajuda a achar esse bocal. Aí eu falo, me manda um vídeo tocando, que fica mais fácil para ele entender o que está acontecendo. E aí você consegue direcionar, nem sempre a gente acerta. Mas bocal também. Bocal, muito mais do que instrumento, é uma tentativa e erro. Porque você precisa de tocar um tempo no bocal para ver se você vai se adaptar com ele. Não é experimentando só, querendo, né? E claro, sem comprar. Eu não vou chegar aqui e falar, Bruno, me deixa levar aqui uns 5 bocais para experimentar um mês e devolver? Poxa, não dá, porque você precisa vender e não dá para eu ficar te devolvendo o equipamento depois que eu usei. Então vai ficar uma coisa inviável. A gente hoje já tem essa facilidade maior que não tinha antigamente. Hoje ainda tem essa de você ainda conseguir comprar testando muitas coisas. Antes você olhava lá, ficava lendo o catálogo, eu acho que isso aqui, e mandava vídeo dos Estados Unidos. Era totalmente diferente. É diferente, então não tem como, não é número, né? É tato. Bom, isso é um assunto bem longo, a gente pode... Qualquer hora a gente grava marca e fala mais sobre isso. Fazer uns 10 vídeos falando de bocal. Pois é. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, gente.